Nesse nosso universo, né, do jornalismo esportivo, quem é produtor de conteúdo? Né? Você vai ter que incluir o próprio atleta. Os atletas estão produzindo cada vez mais conteúdo sobre si mesmos. Né? O Neymar, o Vinícius Júnior, eles credenciam equipes para as competições que eles cobrem, que às vezes são maiores do que as equipes de alguns veículos de comunicação. Isso serve de gancho para a gente mostrar um trecho do documentário que o Gabigol está produzindo sobre a despedida do Gabigol no Flamengo. Aí. Tive um ano praticamente que eu não joguei, um ano muito difícil para mim, questão do doping, a questão de um treinador também que não contava comigo. E no dia a dia é muito mais complicado do que contar a história no final. Então teve vários treinos que foi difícil para mim, vários jogos que eu entrei 5 minutos, 10 minutos, e isso foi me corroendo por dentro. Então, no final de tudo, na final do Copa do Brasil, um campeonato tão importante contra um grande time, depois de ficar um bom tempo sem jogar, você ir na final e fazer 2 gols, é realmente diferente, realmente importa para mim, porque não é só os 2 gols, né, mas as coisas que eu vim sofrendo de antes para chegar até ali. Trechos do segundo episódio de Até o Fim, a série que o Gabigol está promovendo no seu canal, para falar da sua despedida do Flamengo. Né? O Gabigol está ferindo alguma regra do jornalismo ao fazer isso? Não. Tem um canal, isso. Contratou uma equipe. Agora, quem assiste tem que pensar o seguinte. Exatamente. É um documentário sobre o Gabigol, feito pelo Gabigol. Exato. Então ali vai estar o que o Gabigol quer. Né? Sim, ele, aliás, já fez um documentário... A gente já fez um documentário sobre ele, né, autorizado, e eu me lembro que teve algum momento ali que ele não gostou de alguma coisa que iria ao ar, mas, enfim, ele não tinha controle total sobre a obra. Agora tem. É o que a gente brincou com o sommelier de torcida, mas existe um termo bem antigo sobre esse tipo de coisa, que é o chapa branca. Sempre você falou de chapa branca, que quando era uma entrevista em que o entrevistado tinha controle total, né, da entrevista. Eu tive a oportunidade de fazer um documentário, né, sobre o Galvão, em que o Galvão não palpitou. O Galvão, o combinado era esse, é um documentário sobre você, que a gente vai falar e tal, os pontos positivos, o que as pessoas acham de negativo e tal. E foi uma coisa, um mergulho mesmo na personalidade, na vida do Galvão. Aparentemente elogiado o documentário, e ele só viu depois de pronto. Ele foi muito digno, entendeu? Reclamou, tem razão de reclamar de algumas coisas, mas foi digno. Não, nós tivemos, os Titãs, a nossa vida biografada, nossa vida profissional biografada, misturada, obviamente, com a vida particular. Existe um livro sobre isso, até pela editora da casa, que é a Globo Livros, né? A Vida Até Parece Uma Festa. Esse livro tem 2 edições e o compromisso... Luiz André Hauser, que você conhece muito bem, 2 jornalistas do Extra, né? A Érica Marmo e o Luiz André Hauser, sim. E a nossa combinação, desde o começo, que eles, quando chegaram e expressaram o desejo de cobrir a nossa carreira, era essa. Olha, não é para ser chapa branca, isso aqui é para a gente seguir com liberdade e com a colaboração de vocês. Então, nós demos enésimas entrevistas para essa dupla de jornalistas, muito experiente, assim, e acho que o nosso livro, até certo ponto, ele não devasta as nossas vidas profissionais, porque a ideia não era essa, mas, assim, ele tem esse compromisso de a gente também não vetar algumas histórias que poderiam soar desconfortáveis, entendeu? Por serem reveladas. Mas são histórias profissionais, a nossa vida profissional é composta de histórias confortáveis e algumas não muito confortáveis, né? Todos nós aqui nas nossas trajetórias, né? Enfim, então... Agora, eu gostaria muito dessa questão do Gabigol, que é recorrente aqui, né? Já não é a primeira vez que ele fala dessa relação com o Tite, né? Eu gostaria de ouvir a versão do Tite sobre isso. Não sei se o Tite já veio ao público para responder. O Tite ainda não veio ao público para falar da derrota do Brasil sobre a Croácia na Copa do Mundo de 2022. Ele ainda não deu uma entrevista. Para dissecar esse tema. Né? Faz falta, né? Eu gostaria muito de ver o Tite entrevistado para falar desses assuntos, inclusive a relação que o Gabigol já se queixou várias vezes, né? Que ali não rolava, a relação não era boa, o Tite não dava as oportunidades que ele achava que tinha que ter. Enfim, gostaria de ver a versão do outro lado, né? Porque essa é a versão só dele, né? Esse documentário é a versão do Gabigol.
Um documentário, vamos lá, um documentário da imprensa tradicional sobre a despedida do Gabigol procuraria o depoimento do Tite. Sim. Né? Isso. Alguém ia ligar para o Tite, aí no máximo ia informar. Tite, procurado, não quis dar entrevista, mas a gente consideraria como uma obrigação. Né? Peraí, você é um jornalista, né, convencional e está fazendo um documentário sobre o Gabigol, como é que você não vai ouvir o Tite? Né? Tem que tentar, pelo menos. Nesse caso, é um documentário do Gabigol, promovido por uma equipe contratada por ele, que quer contar o lado dele da história. Basta que quem vê parta desse princípio. Exato. É um documentário para o fã, né? Que gosta e tal. E é interessante ver a tarja Gabigol com o escudinho do Flamengo, né? Ano que vem vai mudar, né? Não vai ter mais o escudinho do Flamengo na tarja do Gabigol. Isso que você pede, Charles, é muito interessante porque o Tite, que a gente acompanha e cobre a carreira de treinador, nunca foi uma característica dele um embate com um jogador, né? Sim. Ele teve 2 Copas do Mundo e tal, sempre o jogador elogia e tal, o jeito dele treinar, o jeito dele gerir um elenco e tal. Outros treinadores não, outros treinadores têm a característica de ter uma briguinha, ter um embate com o ídolo e tal, papá. O Tite não. Por isso que seria interessante saber o que aconteceu. O que houve? O que houve para ele, Tite, não Desde a conseguir. seleção, né? É. Essa história vem desde os tempos de seleção. Eu acho importante, assim, o que não rolou, o que aconteceu, né? Gostaria de saber. Fala, Tite. Bom, o Gabigol diz aí que tem um desgaste, né? Que teve um desgaste com o Tite. Em alguns momentos ele teve um desgaste também com a torcida do Flamengo, mas nunca a ponto de perder a idolatria da grande maioria dos torcedores. Nunca. Isso Tanto que o jogo contra o Vitória, que vale absolutamente nada, tanto para o Flamengo quanto para a Vitória, o Flamengo nem muda de posição no campeonato. Né? Ganhando ou perdendo, ele será terceiro colocado. O Vitória talvez mude alguma coisa na vida dele. A Vitória poderia passar o Vasco, alcançar o Cruzeiro, mas não, já garantiu a não vai mudar de vida, vai para a Sul-Americana. E o jogo é na casa do Flamengo. O Flamengo, o time que está em terceiro e continuará em terceiro, aconteça o que acontecer. E os ingressos já foram todos vendidos. Não, aqui, já que a gente está usando aqui o sommelier de Despedida, torcida, né? Então, eu vou aqui assim, né, assumir o sommelier de torcida. Que nesse caso, a torcida do Flamengo, ela é deliciosamente injusta, né? Porque ela tem um amor incondicional pelo Gabigol, incondicional, né? A ponto de colocá-lo como depois do Zico, né? Como o maior ídolo da história do clube. Mas tudo faltou que fez, história aí, não faltou, né? Garamboni? Pois é, mas ao mesmo tempo, outros jogadores que eventualmente vida. fazem coisa e a torcida tem a paciência zero, né? Zero. Então, aí é o amor condicional. No Eu caso, acho ele um craque, eu adoro ver Você acha o que faltou Gabigol história jogar. ainda pra- Agora, depois do Zico, é o Gabigol, o grande jogador do Flamengo. Eu acho que precisa olhar com uma certa Mas distância. deixou de ser um absurdo lançar essa proposta. Eu acho que é. Certo? Certo. Um discutir se é o Gabigol. Você vai Durante dizer que muito sim tempo, ou que não. a velha guarda, durante muito tempo, falava muito do Dida, mas o Dida era um ídolo pelo talento, assim, por alguns títulos conquistados, mas não de tanta relevância quanto Mas o a de gente pode lançar aqui, recente. por exemplo, a candidatura do nosso companheiro, Júnior. o Maestro Júnior. Ele participou Absolutamente. das conquistas daquele time do Zico, era o time do Zico, do Júnior, né? E de outros craques. Ele participou de todas aquelas conquistas sem ser, claro, o protagonista. O protagonista era o Zico, mas era um jogador importante. Foi reconhecido. protagonista em 92. E aí voltou para ser protagonista de mais um título brasileiro, né? Já perto da aposentadoria, com seu Já cabelinho como branco, sendo chamado volante, de vovô né? Já garoto, como volante. mudando de Isso. posição. Saiu da lateral. Foi... E ali ele levou um time que ninguém esperava, né, a ser campeão brasileiro. Então o Júnior tem 2 momentos muito impactantes de carreira. Vai entrar sempre na ala das preferências, né? O que é mais impactante? É isso que o Júnior fez, de participar de um período de conquista e depois voltar para ser líder? O Gabigol faz gol em final de Libertadores, né? Quando você vai para uma discussão assim, né? Aliás, a expressão quem é mais ídolo, ela já é esquisita, né? Ídolo é uma daquelas coisas que ou o cara é ou não é, mas enfim, Sim. né? Se você quisesse mesmo fazer um ranking, teria que entrar no terreno da preferência.
Agora, o Gabigol, ele entra numa seara que é, assim, quase que inédita, né? Para a história do Flamengo, por exemplo, que é o impacto que ele tem na criança. Ah, sim. Né? É impressionante, é impressionante. O MUC do Gabigol. O Flamengo não precisa do Gabigol para poder crescer de torcida, que é a maior torcida inconteste. Mas, assim, o que teve de criança ficando e se tornando Flamengo... Ele é um personagem midiático, né? Se tornou. Isso, né? a Sim. ponto de ter aquele momento que também os sommeliers de torcida reclamavam, que quando que era mascote, né, do time adversário pedindo para fazer uma foto com o Gabigol. Sim. Né? E isso é super legal. Isso é um bacana do futebol, é isso. Né? É você gostar de futebol. Transpassou que eu acho que essas comparações, quando a gente se lança em comparações assim com ídolos desse porte, Zico, Pelé, Rivelino, Gerson, assim, É bom ir com calma, né? vai com calma. Vamos com calma. É isso, vai com calma. Mas podemos conversar. Podemos sempre, né? Podemos conversar. Vamos com podemos calma, trocar né? ideias. Porque, para mim, eu cresci vendo o Zico jogar, né? Então, assim, mesmo quando vinham essas discussões absurdas, Maradona é maior que Pelé, Gabigol... eu falava, vocês estão loucos, o Maradona não chega nem nos pés do Zico, né? Mas Gabigol versus Zico, acho que a torcida não cometeu essa ousadia, não. Não Aquela candidatura do Gabigol para ficar logo depois, atrás do Zico. Pelo menos foi o que eu vi. Sim, sim, é verdade. O Zico é incomparável, né? Incomparável, não se compara. Mas aí, de fato, o segundo posto aí... Dá para conversar. Aí a gente pode debater.